E aí, time, tudo bem? Como vocês estão? Bom, porque eu parei de competir, né? Finalmente, esse vídeo! Caraca! Eu me enrolei pra caramba pra gravar esse vídeo, a verdade é essa. Semana que vem estarei viajando para Santa Catarina para o Copa Sul de 2026. Inclusive vou participar da transmissão lá. E eu pensei, cara, faz sentido agora fazer esse vídeo porque tá perto, né, de um evento que é bem significativo, assim, e eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes. E também porque já passou, sei lá, um ano e pouco, né, desde que eu tomei a decisão de me aposentar. Inicialmente não seria uma aposentadoria, seria algo temporário, mas eu vou comentar aqui as minhas razões e acabou se tornando algo mais definitivo, né. Bom, por que eu parei, né, cara? Depois de um ano e pouco da decisão tomada e podendo maturar os sentimentos, entender exatamente as motivações e construir, assim, pelo menos o início de um novo caminho, eu acredito que eu consigo responder de forma até bem sucinta, né? Então, assim, eu parei porque, fatalmente, comecei a querer viver um outro estilo de vida em que o estilo de vida do atleta é meio que incoerente, assim, incompatível, né? Ser atleta implica algumas coisas e limita outras, né? O estilo de vida, a rotina do atleta é um estilo de vida muito dominante. Então, são poucas coisas que você consegue conciliar com ser atleta. Eu, inclusive, costumo dizer, né? Você pode ter tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Mas eu realmente acredito que você consegue fazer duas coisas, assim, grandes e performar nelas, né? Coisas que demandam muito. Duas coisas você consegue, mais do que isso, já começa a complicar um pouco, assim, de você estar performando nelas, né? Você pode até fazer bem, mas performance é diferente. E o estilo de vida e a rotina do atleta demandam muito. Todo o entorno da tua vida, assim, basicamente, precisa estar alinhado com aquilo. A hora que você dorme, a hora que você acorda, o que você come, as marmitas que você leva quando você vai pra rua, porque bom, se você tem condição de. Espera-se que você tenha condição mínima de organizar o seu tempo para construir uma alimentação ali e levar tudo certinho. E, bom, se você vai sair para festas, coisa de família, e sabe como você vai se portar ali naquele evento social, se você vai comer tal coisa ou não. Tudo que é muito relacionado a essa questão social, assim, é bem impactado. Sono, viagens, enfim. Quem é atleta de alto rendimento sabe como é essa questão, sabe? E aqui no Brasil tem um agravante, né? Que não é só essa questão da rotina. É também o fato de que, pelo menos no Functional Fitness, bom, ainda não é de fato reconhecido como um esporte. E então isso torna tudo mais desafiador, porque o atleta, ele, de um modo geral aqui no Brasil, precisa de uma outra fonte de renda, um outro trabalho para sustentar a profissão atleta, certo? Então, isso, obviamente, não obviamente, mas assim, também era a minha realidade. E até mesmo os atletas que ganham bolsa, assim, cara, você dizer que a bolsa atleta é suficiente para o atleta ter o que eu, pelo menos, acredito que é uma vida boa, tipo assim, a bolsa atleta, sei lá, o atleta vai sobreviver, né? Fazer o mínimo. Mas se você for pensar em outras coisas da vida, só com a bolsa atleta, na realidade que a gente vive aqui no Brasil, fica complicado. E, bom, vou chegar lá. Mas o fato é que desde que comecei a levar o treinamento para performance a sério, que foi tipo assim, em 2015, eu, cara, eu realmente me tornei uma atleta. Tipo assim, eu nunca tinha sido atleta de nada. Eu já tinha mais de 20 anos. Então eu construí toda a minha skin atleta, minha identidade atleta. E eu realmente levei a sério, cara. Tudo que eu poderia controlar, eu controlava. Minha alimentação, meu sono, tipo assim, era bem regrada com tudo. Que é o mínimo, né? Aí, pô, parceria com o médico, nutricionista consegui. E, pô, os caras me acompanharam por anos, confia no doc. Ainda são o meu médico e meu nutricionista. Claro que agora não com nada relacionado à performance, mas ainda são.
Enfim, eu me dediquei muito. E claro que eu sei, e isso é uma premissa pra mim, que onde você coloca a sua atenção, onde você coloca a sua energia. E onde você coloca a sua energia, onde você é de onde você vai tirar resultado. É o que realmente vai florescer. Então, em tudo que eu poderia me dedicar ali, eu fazia. E no início, pra mim, era realmente bem tranquilo, porque eu só estudava, morava com a minha mãe e tinha uma vida muito boa, né, na época, assim, não que eu não tenha agora, mas só ilustrando a época. A época eu tinha uma vida muito boa, eu nunca tive falta de nada e a minha mãe basicamente bancava mesmo o meu hobby, porque eu não tinha nenhum custo em casa, só precisava estudar, até mesmo as viagens que eu fazia, assim, ganhava alguma coisa ali como estagiária, que eu comecei a estagiar em 2016, ganhava alguma coisa e ajudava, mas basicamente minha mãe que bancava viagem para outros lugares e tal. Depois que eu comecei a trabalhar, que as coisas mudaram um pouco de figura, né? Mas eu vou chegar lá. E o ponto é natural supor que a pessoa que tem, sei lá, só duas coisas, tipo, eu tinha faculdade e morava com a minha mãe, não tinha custo e treinar para competir. É natural imaginar que essa pessoa ela vai ter muito mais energia para colocar no trabalho da performance atlética do que alguém como, por exemplo, a minha realidade depois de 2021, que, tipo assim, tinha a própria casa, com as minhas coisas para pagar e, enfim, trabalho de personal, porque eu estava colocando mais energia em outras coisas, ficou com menos energia para a profissão no esporte. E ali mesmo, em 2021, já tive algumas mudanças, né? Eu ressignifiquei muito algumas coisas em relação a tempo de treino. Eu precisei fazer algumas mudanças para conseguir construir também a minha carreira como personal trainer. Mas, assim, era algo, a competição era algo ali ainda que, e minha carreira atlética e, tipo assim, as coisas que eu queria conquistar ali ainda era algo muito latente, né? 2021, 2022. Então, ainda que eu tivesse a minha intenção e vontade de construir uma boa carreira ali no personal, meio que continua duas coisas, né? Personal e treinar para competir. Então, as outras coisas, né, da vida, assim, preocupações em relação à casa, isso aí meio que, tipo assim, ficava ali em segundo plano, claro que é uma carga mental, mas ficava ali em segundo plano, meio que ia no automático, né? Então o foco era, tipo, aluno de personal e competir. O que eu acredito que é a realidade de muitos atletas hoje, principalmente os atletas que trabalham com educação física, mas até os que não, vai trabalhar na sua empresa, onde de repente tem a carteira assinada e tal, e vai treinar e competir. Como eu falei, duas coisas você, de fato, consegue até conciliar. Não é o cenário ideal que gostaríamos, né? Mas aí dá para conciliar. Mas o fato é que eu sabia que eu não seria a pessoa, eu nunca seria a pessoa que vou, tipo assim, querer diminuir o meu padrão de vida, querer diminuir as minhas expectativas em relação às coisas da vida, para poder realizar o sonho de uma carreira atlética. Eu não era essa pessoa, eu nunca fui essa pessoa. E quando as outras coisas, as outras circunstâncias da vida começaram a crescer, e tipo assim, crescer eu digo os outros compromissos e a minha vontade, principalmente, né, de fazer outras coisas na vida também florescerem, a questão da performance atlética começou a cair de prioridade. Então, assim, eu sabia que eu não seria a pessoa que ia, vou colocar entre muitas aspas, tá? Me contentar com, sei lá, dar poucas aulas ali por semana e viver com um salário menor, de repente morar num lugar menor, diminuir algumas coisas da vida, da rotina de lifestyle, assim, para poder me concentrar mais em ter tempo para treinar e fazer 2 sessões e usar a grana do trabalho só para viajar para competir. Eu sabia que eu não seria essa pessoa. E quando as outras coisas começaram a conflitar com eu tenho que treinar, mas eu quero, sei lá, fazer outra coisa, passear com meu cachorro na praia. Eu tenho que viajar para competir, mas na verdade eu quero viajar para passear.
quando essas coisas começaram a conflitar mais, eu quero minha liberdade financeira. E, pô, para eu ter minha liberdade financeira, talvez eu tenha que aumentar a minha renda. Para aumentar a minha renda, eu tenho que trabalhar mais. Para trabalhar, eu tenho que diminuir de treino. Então, quando essas coisas começaram a ficar mais latentes, foi quando eu decidi, assim, foi quando decidi, porque não foi um momento único de decisão, né? De coisa foi acontecendo, mas ali, nessa hora, que foi mais ou menos ali 2023 para 2024, aí a coisa começou a ficar tipo, talvez seja o momento quase aí de parar. E é isso, né? Eu sempre, na minha vida como um todo, tive muitas oportunidades e muito acesso às coisas. Sempre tive acesso a serviços, eu sempre fiz cursos, sempre fui a eventos conforme queria, como eu falei. Eu sempre tive uma vida boa, graças à minha mãe. E, enfim, a minha família como um todo e principalmente a minha mãe. Depois que eu me formei e fui trabalhar por mim mesma, eu quis manter, eu quero manter, né? Eu não quero menos acesso, eu quero no mínimo manter a quantidade de acesso ou até mesmo aumentar as coisas. E não é só coisa, né? Não é tipo só coisa, é tipo experiência. Eu quero essas coisas pra mim, sabe? E essas coisas demandam recurso, certo? Não é nem só grana, não é nem só dinheiro. É recurso, tipo tempo pra eu estar na praia terça-feira de tarde com a minha cachorra. Se eu tivesse que fazer uma segunda sessão, não iria pra lá. Só que estar na praia com ela, fazer uma viagem no final de semana, dormir mais tarde, sei lá, porque eu quero maratonar uma série. Essas vontades, essas coisas, assim, desse outro estilo de vida, conflitam com o estilo de vida de ser atleta. E principalmente quando a questão da minha liberdade financeira, que é um objetivo que eu sempre tive, mas ele ficava ali, né, meio que em segundo plano, não era uma prioridade. Quando se tornou real uma prioridade, foi aí que, tipo, cara, realmente, para continuar sendo atleta e buscar a realidade e a liberdade financeira, são duas coisas que não conversam muito, sabe? A não ser que você venha de uma realidade onde você é atleta e tem todo o seu aparato ali pra fazer aquela coisa acontecer. Tipo assim, você já tem os outros recursos, sabe? Não tô dizendo que é impossível, tô dizendo que pra mim, na minha circunstância, fazia mais sentido abdicar, largar a vida, o lifestyle atleta, para mudar de lifestyle, porque esse outro lifestyle me levaria à liberdade financeira e à liberdade de agenda e geográfica mais rapidamente. Então, foi o que fez sentido pra mim. A decisão foi bem lógica, entende? Na verdade, bem estratégica, assim. Eu não parei de competir porque eu não gosto mais, ou porque, sei lá, eu desisti, não quero mais melhorar, não tem nada a ver com isso. É só que eu quero uma coisa e eu quero viver um estilo de vida onde continuar com a profissão atleta não era o caminho que ia me fazer chegar lá mais rápido. Outro caminho vai me fazer chegar lá mais rápido. E, bom, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Estratégico. Ah, sim. Contar, né? Com relação a coisas desafiadoras. Porque, assim, apesar de ter sido bem estratégico e bem calculado não, que não foi, tipo assim, não premeditado. Tipo assim, eu não pensei assim, em 2024 vai ser o meu último ano, não. Acabou acontecendo, né? Foi bem ali de 2023 para 2024 que eu passei por um período mais tenso, vamos colocar assim, emocionalmente e psicologicamente falando. Foi quando a Nala chegou, eu tive um leve burnout, procurei terapia para me ajudar, mas ali eu precisei olhar muito para mim, né? Muito para dentro, para entender realmente se o que eu estava fazendo era o que eu deveria continuar fazendo, estava me levando para onde eu realmente queria ir. Outros desejos começaram a ficar muito fortes, como, por exemplo, viajar mais, guardar mais grana para atingir a liberdade financeira mais rápido. E, bom, naquele momento as coisas começaram a florescer, né? Final de 2023. E aí, 2024 foi um ano muito intenso, né? De muita entrega. Porque foi quando teve o Projeto Centrum, a gente teve a equipe indo pro CrossFit Games,
fomos campeões brasileiros e foi muita viagem, muita entrega para tudo acontecer. Então foi um ano bem cansativo. Acabou que a minha lesão no joelho inflamou e no final do ano eu tava com ele bem inflamado, então eu tinha decidido dar uma pausa mesmo. E aí, naquela pausa, bastante introspecção, fez muito sentido ser um momento assim de realmente parar. E ainda não era certo que seria definitivo, mas aí ao longo dos primeiros meses mesmo de 2025, assim, já ficou claro pra mim que, tipo, não tá fazendo mais sentido. Eu não queria nem mais ver aquela fresta, né? Eu fiz uma analogia outro dia e fez muito sentido isso. Pra mim, é como se, tipo assim, a porta da competição, ela tivesse sido fechada, trancada com a chave e eu guardei a chave, certo? Eu não joguei a chave fora porque eu, sei lá, pelo menos no Functional Fitness, o esporte você tem até 60 a mais, né? Eu sei lá pra onde que vai estar a minha vida daqui a um tempo. Quando eu conquistar minha liberdade financeira e estiver vivendo de renda, talvez eu tenha aí disponibilidade de recurso, novamente, para me dedicar como eu acho prudente à rotina do atleta, se for da minha vontade. Então, tá trancado e a chave tá guardada. Só que deixar a portinha entreaberta, né? Tipo assim, vou ficar treinando aqui e vou ver o que acontece no final do ano. Tipo assim, isso por si só, mentalmente falando, você tá o tempo inteiro olhando pra dentro, né? Tipo assim, vou botar o pezinho lá, aquela coisa fica o tempo inteiro, aquela abinha na tua mente, tipo, na minha mente, né? Ficou durante alguns meses, porque foi isso que eu fiz no início de 2025. Mas, tipo assim, quando eu realmente decidi fechar e, tipo, guardar a chave, cara, tá tudo bem, se eu quiser reabrir, tá ali, mas não vou mais pensar nisso, não vou mais falar sobre isso. É, tipo assim, página realmente virada. E algumas. Não é que tenha sido fácil, mas também não foi super difícil, né? Teve momentos desafiadores, mas é tudo uma questão como você lida, né? E mentalmente falando, eu acredito que eu lido muito bem. E, bom, uma das coisas que eu trago à minha mente, e sempre trouxe, quando ficava mais desafiador, assim, tipo, essas dúvidas, será que eu tô fazendo a escolha certa? Devo mesmo parar ou não? Uma coisa que eu sempre penso é tipo assim, cara, eu já mudei tantas vezes nessa vida, tantas vezes, vocês não fazem ideia, gente. Eu já tive várias personalidades dentro da minha essência. E todas as vezes ficou tudo bem. Todas as vezes ficou tudo bem. Então agora é uma mudança, porque é uma mudança de identidade. Como eu falei, eu criei uma identidade. Eu criei identidade atleta. E isso traz hábitos, traz formas de pensar, formas de fazer as coisas e formas de pensar sobre o seu próprio corpo, sobre a sua performance, atividade e tal. E desconstruir isso, óbvio que é um desafio, mas como eu falei, eu sei que vai ficar tudo bem, já está tudo bem, porque sempre fica tudo bem. Então isso é uma premissa pra mim. E a segunda coisa que eu penso, e sempre pensei, né, quando as coisas ficavam mais desafiadoras assim, é que e tudo que eu leio, tudo que eu estudo, cada vez mais, tudo que eu vivo me leva para essa conclusão, que é tudo que o ser humano é capaz de querer, ele é capaz de fazer. Então, se você é capaz de imaginar um cenário, você tem capacidade de fazer esse cenário realidade. Tanto cognitivamente, e por você ter cognitivamente, os recursos podem vir até você se você souber treinar isso, né? Então, assim, eu sei que eu sou capaz de mudar as minhas crenças, porque todo ser humano é capaz de mudar suas crenças, até as mais enraizadas. A gente é capaz de mudar pela neuroplasticidade. E eu também sei que eu sou capaz de adquirir as habilidades necessárias para construir aquilo que eu quero, para criar aquilo que eu quero. Também pela neuroplasticidade. Então, se eu sou capaz de construir as habilidades necessárias para fazer qualquer coisa que eu quiser, uma mudança de carreira, mudar de trabalho, mudar de circunstância, de vida, de lugar, e se eu sei que eu sou capaz de mudar as minhas crenças, que é talvez o mais desafiador, então não tem nada que seja impossível para mim. Então, se eu sei que vai ficar tudo bem, e se eu sei que eu posso construir o que eu quiser, então o processo como um todo de mudança, assim, ele já fica mais tranquilo, né? Então, acho que foi isso, assim, se eu puder encapsular em 20 minutos, o que me levou a parar, mais uma mudança mesmo de vontade
de estilo de vida. Então, assim, foi muito lógico pra mim, fez muito sentido. O que não fazia sentido era eu querer algo como, por exemplo, viajar mais vezes por ano pra passear e ter minha liberdade financeira, liberdade de agenda, liberdade geográfica. Ou seja, essencialmente mudar bem o estilo de vida. Fazer isso enquanto eu vivia a profissão atleta seria, acredito que, mentalmente muito desgastante por serem coisas bem conflitantes. E não só mentalmente desgastante, mas ineficiente, né? Porque se tem uma coisa que eu quero mais e eu quero performar nessa coisa, faz sentido que eu busque o que é mais eficiente para essa coisa. E ser atleta não era. É isso. Se tiver dúvida não, né? Pergunta, curiosidade, deixa aí, que eu vou ficar feliz de responder. Até o próximo vídeo.